Opa, tudo bem, pessoal? Então vamos retomando aí o nosso curso. A ideia da aula de hoje, então, é que a gente comece a falar sobre teoria da escolha pública, né? Então, para a gente entender melhor o que a gente vai tratar, né, a partir dessa aula, a gente precisa lembrar lá, umas 2 aulas atrás, onde a gente derivou lá a condição de provisão ótima de um bem público, né? Se vocês estão bem lembrados, a gente tinha lá que somatória, né, da taxa marginal de substituição tinha que ser igual ao custo marginal de provisão do bem, né? Então, bom, logo em seguida disso, a gente mostrou, até através de um exemplo lá de fogo de artifício, que uma economia de mercado ela acabava não conseguindo atingir esse nível ótimo da provisão de um bem público, né? Porque, se vocês se lembram bem, tinha lá o efeito carona, né? Onde tinha lá o F, que era a quantidade de provisão do bem público, o F do carinha 1 dependia negativamente da do carinha 2, ou seja, quanto mais que o 2 provia de bem público, menos o 1 provia, né? E vice-versa. Ou seja, o indivíduo sempre está tentando pegar carona no outro, dado que bem público é não rival, não excludente, papapá, né? Bom, aí o que acontece, né? Dado que a economia de mercado não chega nessa solução ótima, eu abro margem aí para intervenção por parte do governo, né? Se vocês lembram lá, a gente até falou de outros possíveis, não necessariamente soluções, mas pelo menos tentativas de chegar mais perto do nível socialmente ótimo, que tinha lá altruísmo, warm glow, papapá, tá? Pois bem, na aula de hoje a gente vai olhar com mais afinco, vamos dizer assim, essa questão de delegar ao governo a questão da produção de bem público, né? E aí o que a gente vai explorar mais especificamente é a questão da votação, né, que é como a gente elege os nossos governantes, se através do voto a gente consegue então chegar nas soluções mais próximas ou atingir esse nível ótimo da provisão de bem público, né? Que eu acho que vocês devem já estar familiarizados com a ideia lá de teorema do eleitor mediano e tudo mais. Então é para esse caminho que a gente está indo, tá bem? Vamos lá, né? Alocação de recursos, né? Numa economia de mercado, como é que ocorre a alocação de recursos? A gente já falou sobre isso, né? Mas é lá oferta e demanda, né? Então tem lá os indivíduos que têm um benefício maior que o preço, né? Estão dispostos a pagar mais do que o bem vale lá para a sociedade, eles que vão comprar o bem, e os indivíduos de menor custo, né? Um custo marginal abaixo do preço, são os que vão produzir. Não tem lá meu equilíbrio de mercado, né? Enfim, e aí eu tenho lá a minha alocação dos recursos da economia, né? Bom, agora se os indivíduos delegam isso para os representantes, né? A coisa muda muito de figura, né? O que acontece, né? Nós, né, os indivíduos aqui, a gente vota nos nossos representantes, né? E esses, por sua vez, vão lá, né, se reunir lá no Congresso e tal, para votar o orçamento público, onde esse orçamento que vai ter lá quantos reais vão ser gastos em saúde, quantos vão ser gastos em educação, quanto em defesa ambiental e assim por diante. É claro que o dinheiro, né, não é gasto pelos políticos, ele é de fato lá, vai ser gasto por agências administrativas, né? Não necessariamente, mas enfim. Então, o que acontece? A gente supõe, né, pelo menos em princípio, se supõe que os votos desses nossos representantes, como o nome já diz, né, vai representar a opinião dos eleitores, tá bem? Então, para que o político ele represente os seus eleitores, ele precisa ter 2 coisas bem esclarecidas, né? Primeiro é conhecer as posições dos seus eleitores, né, como está aqui. Que nada mais é do que, olha, saber as preferências do pessoal que votou nele, né? E segundo, é decidir quanto peso cada uma dessas preferências deve ter, né? Ou seja, todo político tem que, para ele agir de acordo com seus eleitores, ele tem que ter 2 coisas. Primeiro, saber, né, ter a revelação das preferências dos seus eleitores, né, para usar os termos que a gente está usando aqui. E segundo, né, é conseguir agregar essas preferências, porque claro, né, um vai preferir, vai dar mais valor para uma praça, outro mais valor para uma estátua, né, já que estamos bem público aqui, e ele vai ter que agregar isso aí para justamente agir de acordo com o seu eleitorado, tá bem? E aí a gente já viu aqui, já até comentamos que, olha,
Revelação de preferência e agregação de preferência não são coisas tão simples assim da gente conseguir solucionar, não é verdade? Então, bom, o problema de revelação das preferências. Bom, no mercado privado é tranquilo, né? Não é um problema. Se tem lá uma calça e uma camiseta, supor, né, que seja o mesmo preço e tudo mais, e eu comprei a calça, é porque eu prefiro calça a camiseta. Tá bem? Agora, no caso dos governantes, né, a coisa, a decisão deles entre ter bem público ou não, ou ser mais de um bem público ou não, já muda, é mais complicado. Né? Primeiro porque nós, indivíduos, a gente pega informações não tão completas assistindo, por exemplo, o horário eleitoral. Né? A gente não tem como saber exatamente quanto que esse governante ele vai investir, por exemplo, em saúde e não em educação. Quanto que ele vai alocar mais em transporte e não no meio ambiente. Né? Até um exemplo mais básico, será que ele vai construir uma praça ou será que ele vai construir uma estátua? Né? Essas trade-offs, essa decisão tão minuciosa, a gente não tem isso no período eleitoral. Né? Se a gente for pensar lá no nível de presidente, por exemplo, né, como está aqui. Né? No máximo, né, no melhor das hipóteses, a gente tem uma noção geral se o candidato, né, se o eleito, ele prefere mais ou menos gasto público. Agora, quando ele é defrontado, né, com questões reais, né, vou contratar mais gente na saúde ou vou investir mais em hospital? Né, isso não, essa preferência aí do candidato não é tão clara. Né? E depois, né, mesmo que os candidatos eles venham entrevistar, né, nós, os eleitores, né, sobre as nossas preferências, a gente não necessariamente vai ter o incentivo para revelar elas. Né? Primeiro porque, olha, se o indivíduo vem perguntar, deseja mais investimento em saúde? Desejo. Mais investimento em educação? Desejo. Em transporte? Também. Então, quer dizer, se o que eu digo não está atrelado ao que eu pago, né, eu quero mais gasto em tudo. Né? Agora, se o cara diz, bom, quer mais saúde? Bom, então vão ter que aumentar a carga tributária. Aí, opa, peraí, né? Aumentar a carga tributária, eu já pago bastante imposto, né? A coisa não é bem assim, até que a saúde não está tão mal, veja bem. Né? Isso é uma coisa. E outra, se o cara disser assim, quer saúde? Quero. Aí, quanto está disposto a pagar pelo hospital? Aí um exemplo clássico lá, né? Eu me beneficiaria em R$100, mas agora eu vou dizer que é 50, porque tem aí a Michele, tem o André, tem o Felipe. Então, cheio da grana, eles que deem mais dinheiro, entendeu? Que é o nosso velho e querido problema do carona, né? Então, acontece. É difícil que a gente tenha a revelação mesmo das preferências, né? Tanto do cara que é o político, como nós, os eleitores. Tá bem? Bom, então a tomada de decisão em termos do coletivo, né? Por que ela é um problema? Bom, primeiro por causa das preferências, né? Então, a gente pensar, vai ter gente que vai preferir chocolate, o sorvete aqui de chocolate ou sorvete de baunilha. Ou aqui, vai ter gente que vai preferir mais parques públicos e educação do que videogame e carro. Né? Ou vice-versa. Né? Se vocês lembrarem lá, 2 anos atrás, a gente tinha taxa marginal de substituição entre bem público e bem privado. Então é o que tem aqui. Vai ter gente que vai estar disposta a pagar mais imposto porque quer mais parque, quer mais educação, mas vai ter gente que vai querer pagar menos imposto porque ele quer ter mais videogame e mais carro, né? Que são os bens privados. Tá bem? Outra questão importante, a renda. Quanto mais o cara ganha, mais ele consome de ambos os bens, né? Mais rico, mais o cara quer. Eu quero parque, eu quero educação, eu quero videogame, eu quero carro, né? E também tem a questão dos impostos, né? Porque os ricos, na verdade, eles, em termos de valor, né, absoluto, eles vão contribuir mais do que os mais pobres, né? Então, poxa, quer construir um hospital? Quero. Então me dá mais 1.000 pila. Poxa, mas eu já pago R$1.000 de imposto, eu não quero pagar mais imposto. Já estou pagando muito.
tá bem? Então pode ser que o rico aí, será que ele não queira mais pagar tanto imposto? Ele acaba não querendo mais bem público, porque ele, poxa, eu já contribuo bastante, entendeu? Enquanto que o pobre que contribui menos, porque afinal de contas ganha menos, ele quer mais bem público, quer que gaste ainda mais. Tá tranquilo isso? Bom, então a questão de agregação de preferências, né? Bom, então como decidir o quanto de bens públicos devem ser produzidos, né? Como tomar uma decisão social a partir de visões que são divergentes, né? Já que tem o rico indo para um lado, o pobre para o outro, né? Um que é mais bem privado, o outro que é mais bem público. Como é que eu faço essa agregação? Bom, uma maneira é através da precificação de Lindow, né? Um sueco aí que diz o seguinte, olha, se a informação for perfeita, né, no mundo perfeito aqui que eu tenho, que eu consiga saber quais são as preferências dos meus eleitores, né, e eu consigo agregar elas sem problemas, eu consigo determinar a quantidade ótima de um bem público, eu consigo atingir a minha solução ótima, né, que a gente derivou lá atrás. Né? Então, o que esse Lindow aí, o que ele vai propor, né? Bom, antes da gente entrar nisso, né, o equilíbrio dele vai ser justamente onde a curva de demanda coletiva, né, que é a soma da vertical das curvas de demanda individual, vai ser igual à curva de oferta. Então, é exatamente o que a gente derivou lá atrás, não é? Eu tenho várias demandas individuais para o bem público, elas são somadas, eu tenho uma demanda total, onde ela intercessar, né, com a oferta, né, com a curva de custo marginal, eu tenho o meu equilíbrio e é um nível ótimo, né, porque exatamente isso é a condição de ótimo que a gente derivou. Né? Então, por isso que ela vai ser uma solução Pareto eficiente. Né? Ou seja, no mundo ideal, aqui, ó, quando o governo mede e agrega as preferências, né, sem nenhum problema, eu vou ter uma solução eficiente de acordo com a precificação de Lindow. Tá? Então, como é que funciona aqui? Né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor aqui que existe um bem público, lá os fogos de artifício, de novo. Eles possuem aí um custo marginal que é igual a 1. Tá bem? E a população vai se restringir aqui a Ava e o Jack. Tá bem? Como é que funciona o procedimento? Né? O governo ele vai anunciar, né, um conjunto de preços tributários. O que são os preços tributários? É a proporção do custo que cada indivíduo deve pagar. Tá bem? Então, no caso aqui, o custo marginal é 1, então vamos supor, a Ava paga 50 centavos e o Jack 50, ou a Ava paga 90 centavos e o Jack 10, ou paga 80 ou outro paga 20, tá? São essas combinações aí de preços tributários, tá? Que fecha com o custo marginal aqui, tá bem? Bom, aí, dada todos esses níveis de preços tributários aí, os indivíduos eles vão anunciar o quanto do bem público eles desejam adquirir a esse preço. E aí eu vou ter essas curvas de demanda aqui, né? Para a Ava, por exemplo, ó, se ela tem que pagar 75 centavos, ela está disposta aí a comprar 25 fogos de artifício. Se for 50 fogos de artifício. Se for 25 centavos, 75 fogos de artifício. Tá bem? A mesma coisa para o Jack lá, né? A 1,50 ele está disposto a comprar 50 fogos de artifício. A 75 centavos, 75 fogos de artifício. Tá bem? Então o que acontece? O governo perguntando, né, dando esses preços tributários, dizendo, ó, paga 25, agora paga 30, agora 35, e assim por diante, ele constrói as curvas de demanda, tá bem? Então percebe que aqui é a diferença da aula anterior para agora, tá? Aqui na precificação de Lindow, percebe que o indivíduo ele vai declarando as suas preferências, né? Lá, quando eu derivei a solução ótima, eu sabia as utilidades, eu tinha as utilidades dos indivíduos. Tá bem? Aqui não, aqui as preferências elas são declaradas. Tá? E aí, a partir dessas preferências é que eu construo as curvas de demanda. Tá? Bom, então, uma vez que o governo então saiba essa disposição a pagar, né, as demandas dos carinhas, ele agrega elas. Né? Então, só somou verticalmente, lá, igualzinho naquela aula passada, somou verticalmente e eu tenho, onde a demanda cruzar com a oferta, eu tenho o meu equilíbrio. Tá bem? Aqui no caso,
é com 75 fogos de artifício. Tá? Então, em 75, olha lá, a AVA vai pagar 25 centavos, né, para cada um. E o Jack vai pagar 75 centavos. Então, a AVA 25, o Jack 75. Tá bem? E então, o que acontece? Né? Quais os passos aqui? Né? O governo relaciona a curva de custo marginal, a curva de demanda, aliás, ao custo marginal do bem público e encontra a quantidade ótima. Beleza. E aí o que ele faz? O governo cobra. Bom, tu disse que pagava AVA, tu disse que pagava 25, agora tu paga 25. Jack, tu disse que pagava 75, agora tu paga 75. Tá? E aí o que acontece? Além de eu ter a minha alocação ótima, né, eficiente, que é exatamente lá, atendeu exatamente a condição que a gente derivou lá atrás, eu também tenho que cada indivíduo ele paga pelo bem público de acordo com o benefício marginal que ele obtém. É porque é de acordo com a sua disposição a pagar. Tá bem? Quanto o cara está disposto a pagar e quanto que ele de fato vai pagar. Tá? E aqui só um parente lá nos exercícios, né? O equilíbrio, esse G estrela, que é o 75 aqui, é o conjunto então de taxas de Lindow. Né? Então a taxa de Lindow somadas para atingir o custo marginal. Então a taxa de Lindow nada mais é do que 25 para a AVA e 75 para o Jack. Tá bem? É a disposição a pagar. Tá tranquilo isso? Então, beleza. Quais são os problemas da precificação de Lindow? Bom, é que ela assume um mundo perfeito, né? Que as preferências vão ser reveladas, o que a gente já estudou, já falou diversas vezes que não é bem assim, porque existe o efeito carona, né? As pessoas estão cada vez dispostas estão sempre querendo pagar menos pelo bem público, né? Também ela supõe que haja conhecimento de preferências, né? Então, quer dizer, mesmo que os indivíduos sejam honestos lá, eles podem não ter ideia de qual é essa avaliação, né? Então, por exemplo, quanto tu está disposto a pagar por fogo de artifício ou pela defesa nacional, né? Não sei, eu não sei. Né? É difícil avaliar bens que a gente não compra regularmente. Então, quer dizer, as pessoas podem nem saber o quanto estão dispostas a pagar pelas coisas, tá bem? Para obter lá as taxas de Lindow. Outra coisa, o problema da agregação de preferências, né? Então vamos lá, mesmo que os indivíduos estejam dispostos a serem honestos e conheçam a avaliação do bem público, ou seja, consegue dizer o quanto que ele está disposto a pagar, como é que vai agregar esses valores individuais num total, né? Num social? Vamos lá, né? Como consultar 200 milhões de brasileiros e perguntar qual o valor que atribuem aos mísseis, tanques e soldados que o protegem. Né? Então, quer dizer, como é que vai agregar essas preferências de todo mundo, né? Isso não é real, tá bem? Bom, um outro ponto, né, que não requer que esse mundo ideal aí do Lindow, né, que estejam as preferências sejam reveladas, questão de carona e tudo mais, é a votação por maioria, né? Então, o que é a votação por maioria? Acredito que todo mundo sabe o que é, mas é um mecanismo pelo qual as opções de política são submetidas a uma votação e aquela que tem maior votos é a que vai ser escolhida. Tá bem? Então, o que eu preciso para que essa votação seja de fato consistente, né? Bom, preciso que ela atenda, parecido com as preferências lá, né? Os axiomas da preferência. Transitividade, né? Se a opção A for preferível a B e a B for preferível a C, então a A tem que ser preferível a C. Tá bem? Então, para ter consistência na questão das opções, né? A escolha não ditatorial. Então, o que acontece? Os indivíduos lá, a população, toda a população tem que ter as suas opiniões contadas, né? Não pode ser um indivíduo, aqui é a sala de aula de Tillman, então a preferência do Tillman é que conta, de vocês não, tá bem? Então não, todos tem que ser não ditatorial, né? Tem que ser todos têm direito à escolha. A dominância, né? Se uma opção for preferida por todos os eleitores, o mecanismo de agregação deve ser tal que essa opção é feita pela sociedade. Então vamos lá, se todo mundo preferir sorvete de chocolate à baunilha, quando eu agregar todas as preferências, a sociedade tem que preferir o sorvete de chocolate ao de baunilha.
tá bem? E independência das alternativas irrelevantes, tá? Então, o que acontece? Se eu prefiro sorvete de baunilha ao sorvete de chocolate, tá? A introdução do sorvete de morango, eu ainda tenho que preferir o baunilha ao de chocolate, entendeu? Não interessa que o morango entrou agora, tá? Então, o que acontece é que essa terceira opção, né, que é o sorvete de morango, ela não altera a ordem das preferências. Tá bem? Então, mesmo que entrou o morango, o baunilha continua preferível ao chocolate. Tá tranquilo? Bom, votação por maioria, né? Então vamos pôr lá um exemplo aqui, né? 3 tipos de votantes em uma cidade: os pais, os idosos e casais jovens. Eles possuem diferentes preferências sobre o nível de gasto com as escolas. Então, uns vão preferir alto gasto, outros vão preferir gasto médio, outros vão preferir gasto baixo, tá? Então aqui tá os pais, os mais velhos e os casais jovens, tá? Todos eles estão em uma proporção igual na população, né? 33,3. Tá? E aí o que acontece? Os pais, né, vão preferir alto gasto, depois o médio, depois o baixo, tá? Os velhos, né, vão preferir, idosos, melhor dizendo, né, vão preferir baixo gasto em educação, nas escolas, né, baixo gasto, gasto mediano e depois gasto alto. E aí depois os casais jovens aqui, é a ordem de preferência, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Tá ok? Bom, aí o exemplo lá, né? Então, a cidade pode ter realizado a votação em pares. Vamos supor que seja em pares, né? Então, votar no nível de financiamento. Ó, prefere o alto ou o baixo? Bom, aí vamos aqui para a tabela, né? Vamos supor que o pai vota primeiro. Alto ou baixo? Ele tem o H como primeira opção, o L é o último. Então, o pai vota H. Agora, os mais velhos, eles vão votar no H ou no L? Vão votar no L, né? Porque o L é preferível ao H. Os casais jovens vão preferir também o L ao H. Então aqui eu tenho 66,6% da população preferindo o L ao H, ou seja, gasto baixo e não alto. Por isso é que o L, o gasto baixo, ele é preferível ao alto gasto, tá bem? Agora, será que deve ser o nível de financiamento, será que é alto ou médio? Vamos lá, os pais de novo votam no alto gasto, os mais velhos vão gastar vão votar no médio e os casais jovens vão votar no médio, né? Tá aqui o médio é a primeira escolha. Então, o médio vence o alto gasto em escolas, tá bem? Bom, e se for feita a votação então no baixo ou no médio? De novo, aqui ó, entre baixo e médio, os pais votam no médio, os mais velhos votam no baixo e os casais jovens votam no médio. Então, 2 médio e 1 para baixo. Então, ganhou o médio aqui de novo, tá? Então, o que acontece? Gasto médio venceu o H e o L. Então, é o gasto médio que vai acontecer nas escolas, tá bem? Vamos lá, a votação por maioria, ela acabou agregando as preferências individuais para produzir um resultado social preferível, média do gasto escolar e dos impostos. Tá bem? Tranquilo, né? Então vamos lá. Votação por maioria, né? A questão dos ciclos, né? Quando a votação por maioria não resulta numa agregação consistente de preferências individuais. Né? Agora substituímos então os idosos por pais que têm filhos em escolas privadas. Então, vamos lá, mesmo sistema, ó. 1/3 da população é cada um dos indivíduos, né? E aqui tem a ordenação das preferências. Então, vamos lá. Se eu votar alto gasto em escolas ou baixo, aí tá aqui, ó, alto, os pais de filhos em escola pública, alto gasto. Em escola privada, vão votar baixo gasto, porque o L vem primeiro. E os casais jovens vão votar em baixo gasto também. Tá bem? Então, baixo financiamento venceu o alto gasto. Agora, se eu considerar o alto gasto ou o gasto mediano, mesma coisa. Vamos lá, alto gasto venceu para os pais de escolas públicas, o alto gasto venceu também nos pais de escola privada, né? E só os casais jovens que votam em baixo gasto. Então tá aqui, venceu o alto.
Quando eu fizer o baixo gasto ou o gasto mediano, bom, aí o mediano vai ganhar, tá bem? Então o que aconteceu? Eu não tenho um vencedor claro aqui. Diferente do outro que o gasto mediano venceu 2 vezes, e aí eu tinha a preferência bem definida, aqui não. A cada par que eu fizer, um indivíduo uma opção vai ganhar, tá bem? Então o que acontece? A regra da escolha social viola o princípio da transitividade, resultando em ciclos, sem produzir um resultado social coerente. Tá? Dependendo do par, cada vez um ganha. Então eu caí no que chama de paradoxo de Condorcet, o paradoxo da votação, paradoxo do voto. Tá? Vocês vão encontrar com várias nomenclaturas, mas acho que o mais conhecido é paradoxo de Condorcet. Tá? Onde a votação por maioria pode não chegar a um equilíbrio e ficar alternando em ciclos entre as opções. Tá bem? Acho que vocês estão familiarizados com isso aqui, não é? Então o que acontece? Bom, através desse paradoxo do voto podem acontecer 2 coisas. Uma delas é o poder de agenda. Então olha lá, se eu disser, se um cara, por exemplo, eu sou sei lá, o presidente lá da Câmara Municipal e eu quero decidir se vai ter alto ou baixo gasto, eu vou lá e faço o seguinte, eu tenho poder de agenda, né? Eu boto primeiro a votação sobre alto ou gasto médio. Venceu o alto gasto. Muito bem. Agora eu vou comparar o alto ou o gasto baixo e venceu o baixo. Bom, se o alto venceu o médio e o baixo venceu o alto, ora pois, é porque as pessoas não querem gasto em educação, não querem gasto em escola. Então o L venceu e tá aí. Né? Eu tive o poder de agenda de maneira que eu que induzia a resposta que eu queria. Né? Eu poderia inverter aqui, eu poderia inverter aqui a ordem e sair daqui a pouco o alto gasto, o gasto médio. Eu poderia fazer o que eu queria, tá? Por isso que é poder de agenda, né? Bom, e aí, claro, né? Eu posso, em última análise, né, dar o poder ditatorial ao manipulador da agenda. Isso aqui parece, mas isso aqui é muito difícil de acontecer. Cara, mas acontece muito, acontece dentro da universidade, acontece isso aqui. Né? Por exemplo, temos vaga para um professor sair em pós-doc. Aí vem lá, Eduardo Tillman é o primeiro da lista, o segundo o Joãozinho da Silva. Poxa, tem uma vaga. Se o Eduardo Tillman foi o primeiro a ser perguntado e ele teve a vaga, o Joãozinho da Silva ficou fora. Tá bem? E assim deve ser, assim é muita coisa em termos de escolha, né, de pública. Temos o dinheiro aqui. A primeira pergunta, vamos melhorar a escola? Vamos, escolas são importantes. Então a segunda pergunta que era, vamos colocar no asfalto, nem chegou a ser cogitada, porque já foi para o primeiro lugar, para a primeira pergunta. Então, entendido a questão da importância desse poder de agenda? Uma outra questão interessante é a do voto estratégico, né? Então, assim como o poder de agenda, né, é utilizado lá pelos legisladores, né, eu como presidente da Câmara Municipal, né, defino a ordem das coisas, né, os eleitores eles podem reagir ao paradoxo do voto através do voto estratégico. Então aqui eu botei, pessoal, isso aqui é só um asterisco, tá? Aliás, um parênteses. Isso aqui não é que houve mesmo voto estratégico, tá? É que eu me lembrei dessa situação quando eu estava montando a aula, que eu acho bem curiosa. Rio Grande do Sul é sensacional em época de eleição. Vocês podem ver que, olha só, a Ana Amélia, ela vem disparado aqui na frente. Disparado não, né? Mas ela vem na frente na maioria das como é que se diz? Das boca de urna lá, né? Do levantamento aqui da eleição, né? Então vem vindo Ana Amélia, e aí ela até vai estável aqui. Só que aí o pessoal pensa, olha, Ana Amélia junto com Tarso. Cara, não sei se o Tarso não é um candidato muito forte para concorrer com a Ana Amélia aqui, né? Vamos supor aqui o eleitor da Ana Amélia, né? Acho que o Tarso é um candidato muito forte, cara. Acho que a Ana Amélia tem mais chance se ela concorrer com o Sartori, porque olha lá o Sartori, 5%, 4%. O negócio é o seguinte, vamos trocar, em vez de votar na Ana Amélia, que a Ana Amélia tá tranquila aqui, umas 37%, aqui 38%, vamos votar no Sartori, porque assim a gente tira o Tarso da parada
E no segundo turno fica Ana Amélia e Sartori, e aí é barbada, entendeu? Aí fica eleita a Ana Amélia. E a gente tira o Tarso fora. Tá bem? Porque no segundo turno, se der Tarso e Ana Amélia, a coisa poderia complicar de figura. Tá bem? Só que aí o que aconteceu? Por isso que eu estou dizendo, na verdade, isso é eu que me lembrei dessa situação aqui. Isso aqui não tem um artigo científico por trás que mostre que realmente, olha, houve voto estratégico. Existem vários artigos que levantam essa questão de voto estratégico, a gente pode até conversar depois. Mas o que aconteceu? Olha lá, surpresa na hora da eleição, né? O Sartori tirou 40% dos votos. Passou a Ana Amélia, ficou Tarso e Sartori no segundo turno. Né? Então toda aquela preferência que tinha na Amélia aqui, na verdade, migrou tudo para o Sartori. Né? Se foi uma tentativa de voto estratégico, foi frustrado, porque acabaram tirando a Ana Amélia do páreo. Tá? Pegaram isso, pessoal? Só para ficar claro aqui, ó. Se no segundo turno as probabilidades do candidato da minha preferência, Ana Amélia, né, serem mais altas com o outro, o Sartori, eu posso optar por não votar na Ana Amélia e votar no Sartori, para justamente ficar Sartori e Ana Amélia no segundo turno. Tá bem? Eu acho bem interessante aqui assim, a questão do voto estratégico. Também tem uns artigos bem bacanas. Bom, e aí, o que acontece? Né? Então a gente estava falando lá sobre o paradoxo de Condorcet, que é esse efeito cíclico no voto. Né? Então existe lá o teorema da impossibilidade de Arrow, que diz o seguinte, olha, não tem como sair do paradoxo de Condorcet, a não ser que eu restrinja as preferências ou imponha uma ditadura. Tá bem? Ditadura é um cara, ele que vai decidir e pronto. Então não tem paradoxo nenhum, é a preferência do Tillman. Tá? E restringir a preferência, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, para eu resolver o paradoxo de Condorcet, para eu não cair no voto cíclico, eu preciso fazer uma restrição das preferências para considerar só preferências de pico único. Tá? O que são preferências de pico único? São as que têm apenas um máximo local, um pico, de modo que a utilidade cai quando as escolhas se afastam desse pico em qualquer direção. Então aqui tem um pico na quantidade de bem público zero e para todo o resto ela é decrescente. Aqui de novo, para a quantidade de bem público, eu tenho um pico aqui e para ambos os lados, né, para quantidades menores ou maiores do bem público, a minha utilidade cai. Tá? Isso aqui seriam para quantidades divisíveis aí de bem público. Né? Agora, no nosso caso, que a gente está falando, olha lá, as preferências dos pais, dos idosos e dos casais jovens. Então podem ver que, olha só, no mais velhos aqui, que é esse roxinho, eu tenho um pico único, né? Tenho a opção C e todo o resto ela é decrescente. A mesma coisa para os casais jovens, que é o azul, eu tenho decrescente para baixo custo, né? Médio é o pico e utilidade caindo para alto, tá bem? E aqui também é pico único para os pais, tá? Só que olha só, se a gente considera o nosso segundo exemplo, que deu lá o paradoxo de Condorcet, né? Percebam o seguinte, ó, o azul é a mesma coisa, o verde também, os pais, né, casais jovens, só que os pais de escola privada, em filhos de escola privada, olha lá, não é pico único, porque tem o G, decresce para o H, só que sobe de novo. Então aqui já não é pico único, é por isso que eu tive paradoxo de Condorcet. Então o que o Warren disse é o seguinte, cara, isso aqui não pode existir. Para eu sair, não ter o problema do paradoxo de Condorcet, eu tenho que ter preferência de só pico único. Também isso aqui tá cortado. Tá bem? Bom, e aí eu tenho o teorema do eleitor mediano, né? Que diz o seguinte, se as preferências são de pico único, então a alternativa preferida do eleitor mediano é a que vencerá em uma votação majoritária. É o vencedor de Condorcet. Tá bem? Então, quem é o eleitor mediano é o votante cujos gostos estão no meio do conjunto de votantes, né? Na mediana. Então, vamos lá. Mediana, o que é mediana, pessoal? É aquele valor que corta a amostra lá em 50% para cada lado. Tá bem? Isso aqui é mediana. Não confunda com média ou moda. A mediana é a que corta a amostra em 50% para cada lado. Tá?
E aí, bom, o teorema do eleitor mediano, em outras palavras, é o pico do votante mediano, é o equilíbrio da votação, o resultado que vence a votação por maioria. Então vamos lá, provando o teorema do eleitor mediano, né? Então o que eu tenho aqui, né? Vamos supor que eu tenho infinitos aqui, azinhos são os picos dos indivíduos, né? O primeiro indivíduo da minha sociedade até o isão, tá? Então aqui tem os picos, ou seja, é as preferências dos caras, né? Então eu tenho, vamos supor, uma reta aí que representa, cada pontinho é uma preferência de um dos indivíduos, tá bem? E aí eu tenho a mediana, que é a mediana é exatamente o carinha que divide a minha sociedade em 50% para o lado esquerdo e 50% para o lado direito. Tá tranquilo? Vamos lá, é a prova do eleitor mediano, hein? Suponha aí que eu tenha um voto entre o A mediana e um A asterisco qualquer, né? Onde esse A asterisco, aqui tem um A mediano, o A asterisco é maior do que o A mediano, tá? Como isso aqui é espectro político, né? É uma reta que é um espectro político. Cada ponto é a preferência do indivíduo. Como esse aqui está na mediana, e esse aqui está para o lado, no caso aqui, direito, né? Não sei se é direito para vocês, né? Meu Deus, direito para mim. O que está acontecendo? Eu tenho, como aspecto político, o cara que está na mediana, ele ganha a votação de todos esses 50% aqui, né? Porque o cara que está na ponta, o candidato mais próximo da opinião dele é o que está na mediana, tá? O A, asterisco, está aqui à direita dele. Então, o que acontece? Esse cara da mediana vai ter todos os 50% da amostra até a mediana e os carinhas que estão entre a mediana e o asterisco. Então ele ganhou a eleição. Tá bem? Então a preferência da mediana foi vencedora. Agora, o que acontece? Por simetria, né? Se o A fosse para o outro lado, né? Fosse à esquerda da mediana, o cara da mediana tem todo esse lado direito aqui. Né? Eu acho que para você está ao contrário, mas enfim. Todo esse 50% da amostra aqui, mais os carinhas que estão entre, né? Que a preferência está entre a mediana e o asterisco, que dessa vez está aqui, está à esquerda. Tá tranquilo isso, pessoal? Entenderam que o cara da mediana vai ganhar sempre? Por isso que a preferência do eleitor mediano é a que vai contar. Tá bem? Olha lá, o resultado do eleitor mediano na votação por maioria é muito útil e altamente influente na literatura de economia política. E realmente é o que a gente vai começar a explorar daqui a pouquinho. Tá bem? Então vamos lá. Bom, tem uma ressalva importante com relação ao teorema do eleitor mediano, né? Que é o seguinte, né? A solução da votação por maioria baseada no eleitor mediano significa que o governo precisa apenas encontrar aquele eleitor cujas preferências estão exatamente no meio da distribuição, na mediana. Tá? E implantar esse nível de bem público que ele vai ganhar as eleições, tá? Que é o que a gente acabou de provar. Só que isso pode levar à ineficiência. Lembra lá minha condição, lá 2 aulas atrás? Qual era a minha condição de provisão ótima de bem público? Era que a soma das taxas marginais de substituição, ou seja, benefício marginal, o benefício marginal social, né, o benefício marginal de cada indivíduo, fosse igual ao custo marginal de prover o bem. Claro que aqui para N bens, né, a somatória também. Só que é o seguinte, isso pode não acontecer para o eleitor mediano, tá? Porque, ao contrário de antes que eu tinha as utilidades, então eu tinha essa ideia de intensidade das preferências, aqui não. Aqui um é contra, o outro é a favor. Tá, vai ficar mais claro, eu espero. Um exemplo. Então, vamos lá. O exemplo. Projeto de construção de uma ponte que serve 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 6 estão dispostas a pagar R$50 pela ponte. E as outras 4 estão dispostas a pagar 100. Então, o valor social da ponte é, então, 6 é 50, né, 300, mais 400 dos outros 4 que estão dispostos a pagar 100, dá 700 pila. Então, a sociedade está disposta a pagar R$700 para a construção da ponte. O custo da ponte é 600. Tá? Em outras palavras, R$60 por pessoa. Tá bem? Então, qual é o benefício líquido médio? Bom, meu benefício líquido nada mais é do que quanto a sociedade está disposta a pagar, menos o custo.
ou seja, 700 menos 600, sobrou 100, dividido por 10, que são 10 pessoas, né? Dá R$10. Tá bem? Então, meu benefício líquido médio é R$10 por pessoa. Então, o que acontece? É socialmente ótimo construir essa ponte aqui. A sociedade valora mais do que ela custa, então constrói a ponte. Tá bem? Só que o que acontece se eu perguntar para o eleitor mediano, né? Qual é o benefício líquido mediano? Bom, como eu tenho, são 10 pessoas, né? Como eu tenho 6 pessoas dispostas a pagar 50, significa que o eleitor mediano ele está disposto a pagar R$50. Tá? Só que é o seguinte, o custo por pessoa é 60 pila. Então o meu eleitor mediano vai dizer, não constrói a ponte, porque ele tem um prejuízo aqui de R$10. Tá bem? Então, se for para votação, como tem 6 pessoas pagando, dispostas a pagar 50 para um projeto que vale 60, o eleitor mediano, ou melhor, o teorema do eleitor mediano aqui não vai resultar numa alocação eficiente lá em termos de provisão de bem público. Tá bem? Então, quer dizer, lá, esse resultado socialmente ineficiente, porque o eficiente seria a construção da ponte, ocorre porque a solução baseada no eleitor mediano não reflete a intensidade das preferências. Sim, tem 6 caras dispostos a pagar abaixo do que deveriam, né? Só que os outros 4, eles estão dispostos a pagar mais do que compensa a desses outros 6. Entendeu? Então, quer dizer, é socialmente ótimo, em termos de sociedade, que é a agregação de todo mundo, é socialmente ótimo que saia a ponte. Tá bem? Então, quer dizer, o teorema do eleitor mediano não necessariamente vai resolver a questão de eficiência da provisão do bem público. Tá ok? Então, antes da gente falar em possíveis soluções, né, do teorema do bem público, do teorema do eleitor mediano, é interessante verificar que esse teorema ele tem uma das aplicações mais legais, é justamente compreender o comportamento dos políticos. Né? O que acontece? Como é o eleitor, a preferência do eleitor mediano que conta, os candidatos vão ter a intenção de se aproximar da mediana, né? da opinião mediana. Tá? E é claro, né, se um candidato não fizer, o outro vai fazer e ganhar a eleição. Tá? Então olha lá, aqui de novo, ó, como estava na prova, na prova aquela que a gente viu, só que agora em termos do desenho aqui é mais bacana, né? Então aqui tem um espectro político, né, de gente que não quer zero de gasto em defesa e gente que quer 50% aqui do orçamento em defesa, tá? Então esse cara aqui, ó, por exemplo, ele quer 50%, ele quer torra metade do orçamento em defesa. Então, a opinião desse cara, o candidato mais próximo da maximização de preferência deles, né, da preferência dele, é o M, que é o Mitt Romney aqui, né? É o Mitt, vamos chamar de Mitt. Tá? É o M. Então, esses caras aqui tudo votam no M. O outro candidato é o Barack Obama, né? E aí ele está mais próximo de quem não quer gasto nenhum com defesa. Então, toda essa galera aqui vai votar Barack Obama, tá bem? E mais, toda essa galera aqui que está mais próxima do B, né, vai votar B, Barack Obama. E toda a galera cuja preferência está mais próxima do M vai votar no Mitt Romney. Tá? Como essas distâncias são proporcionais, aqui é como 50% vota Barack, 50% vota Mitt. Então, como é que o Barack Obama pode fazer para ganhar essa eleição? Olha, ele vem um pouquinho mais pro lado aqui, né? Um pouquinho mais para a direita. Né? Ele vindo um pouquinho mais para a direita, o que acontece? Esses caras aqui agora estão mais próximos da preferência do B do que do M. Então eles migram para votar Barack Obama. Qual é a resposta do Mitt Romney? É vir ainda mais para a esquerda. Né? O deslocamento para a direita do Barack Obama, agora o Mitt Romney desloca um monte para a esquerda. Porque aí toda essa galera aqui agora está mais perto do M do que do B. Então a preferência dessa galera aqui está mais perto do M do que do B. Então o Mitt Romney agora passaria a ganhar as eleições aqui. Tá bem? Qual é o equilíbrio disso? Bom, cada um vai chegando cada vez mais para a mediana, mais para a mediana, mais para a mediana. Pluf, é os dois votarem igual.
está bem exatamente no 25% do orçamento para a defesa. Tá? Esse é o equilíbrio do teorema do eleitor mediano. Tá bem? Teorema do eleitor mediano. Então, no final, apesar do, lá que a gente vê na prática, né, do discurso ser, eu quero muito gasto em defesa, o outro diz, eu não quero nada de gasto em defesa. No final, as coisas vão convergendo, e aí eles são a mesma coisa, né? A gente, brasileiro, sabe bem o que isso significa. Bom, então, quais são as implicações do teorema do eleitor mediano? Bom, uma democracia com 2 partidos, políticas públicas tenderão a ser moderadas. Claro, é o meio do espectro político é que domina, né? É a preferência do eleitor mediano. Tá bem? Aumento na dispersão das preferências, ou seja, extremos. Tem uma extrema esquerda e uma extrema direita. Se não alterar a mediana, não altera em nada nas eleições, né? Sai, sei lá, um super extrema esquerda, o filho do Stalin, e o super extrema direita, sei lá eu, como queiro. Né? Eu sei que eu tô pensando, mas vocês também sabem, né? Mas super extrema esquerda, super extrema direita, se não alterou a mediana, não alterou o resultado da eleição, tá bem? Não altera em nada. E aí, claro, né, as políticas tendem a beneficiar o eleitor mediano, de modo que os eleitores cuja preferência estão na mediana se tornam um grupo de interesse poderoso. É que esse artigo do Downs aqui, ele diz o seguinte, olha, existe uma coerção pela urna. Como tem muito mais gente pobre do que gente rica, e voto é tudo peso 1, né? Então o que acontece? Políticas de redistribuição têm uma racionalidade para existir. Ora, se a mediana tá, a distribuição, né? Muita gente pobre e aí pouquinha gente rica aqui. Então a mediana tá bem para a esquerda, né? Então o que acontece? Para eu maximizar votos, eu promovo política de redistribuição. Afinal, tem mais pobre do que rico, então o eleitor mediano é mais pobre. Tá bem? Então é a coerção pela urna lá do Downs. Bom, algumas hipóteses do teorema do eleitor mediano, né? Primeiro, votação unidimensional, né? Então, supõe que os eleitores baseiam seu voto numa única questão. Então, é só a defesa, né? O que acontece, né? A gente tem defesa, tem gasto de saúde, gasto de educação, é muito mais complexa a coisa. E quando eu adiciono mais tópicos, fica muito mais difícil de eu saber aonde está o eleitor mediano, tá bem? Então é uma das hipóteses. 2. Apenas 2 candidatos, tá? Então, olha lá, o Barack Obama e o Mitt Romney estão em equilíbrio, né? Estão exatamente na mediana. Se entrar o Tillman na concorrência, o Tillman vir um pouquinho para a direita aqui, significa que o quê? O Tillman roubou toda essa galera, todas as preferências que tem o máximo de... Pô, eu escolhi justo o lado que tinha mais defesa, né? Então, toda a galera que quer muita defesa vai votar tudo no Tillman, porque o Tillman tá só um pouquinho para a direita do Barack Obama e do Mitt Romney. Né? Então eu roubei todo mundo, enquanto eles vão ter que dividir essa outra galera aqui. Né? Então, quer dizer, eu tô na frente. Mas aí, claro, o que acontece, né? Todo mundo vai ter incentivo a migrar de posição aqui. Não vai ter um equilíbrio estável como tem quando são 2 candidatos. Tá? Quer dizer, o Barack Obama vai um pouco mais para a esquerda. Aí ele roubou todo mundo, eu roubei o outro lado e ficou um pouquinho, sabe? Aí Mitt Romney vai andando, enfim. Tá bem? Bom, não há ideologia ou influência, né? Então, o que significa? Aqui, os políticos eles se preocupam apenas com a maximização de votos, né? Então, eles estão olhando para o eleitor mediano e buscando maximizar votos. Sendo que não assume aqui, essa hipótese não assume que o próprio político pode induzir a mudança de opinião por parte dos seus eleitores. Né? O cara tem uma crença, uma convicção, e ele pode acabar mudando, né? Sei lá, ele defende o uso de armas, e aí ele convence, olha, eleitores do Brasil, armas são importantes, e as pessoas acabam votando através do convencimento dele. Né? Também aqui, ó, não há votação seletiva, que não é tão importante para nós, porque é seletiva no sentido de que nos Estados Unidos
a pessoa tem que se registrar para votar, a votação não é compulsória como aqui. Né? Outra coisa, não há dinheiro, né? A teoria do eleitor mediano ignora o papel do dinheiro como uma ferramenta de influenciar as eleições. Então aqui é bem legal, né? Porque é bem legal, é horrível, porque agora começou o período eleitoral. Mas aquele cara que passa com um carro tocando jingle toda hora, todo dia, ele não tem papel, aquele não tem importância para o teorema do eleitor mediano, ele não influencia resultado. Né? Enquanto isso, até seria um estudo bem bacana de ver o efeito disso, né? Ter os jingles e distribuir santinho, né? Porque afinal de contas quem é visto é lembrado, né? Então, né, infelizmente para os nossos ouvidos, né? Então ele não assume esse tipo de importância, né? E também ele assume a informação completa, né? Ou seja, os eleitores conseguem identificar perfeitamente onde estão os candidatos conseguem identificar as preferências de maneira clara do seu público lá, dos seus eleitores. Também o que também não é realístico. Tá bem? Tá tranquilo? Então, né, pessoal, como a gente viu, o teorema do eleitor mediano ele pode acabar não resultando numa alocação eficiente lá em termos de provisão de bem público, não é verdade? Por quê? Bom, porque é a preferência do eleitor mediano que conta, não tem lá a intensidade das preferências, como era o caso lá da ponte, né? Como tinha 6 caras que tinham benefício líquido negativo, né? A ponte não saía, apesar dos outros 4 terem lá um benefício altíssimo, tá? Então, como é que eu posso induzir para que através da votação eu chegue na minha solução ótima, né? Bom, uma das possibilidades é através do lobbying, tá? O que é lobbying? O gasto de recursos por certos indivíduos ou grupos numa tentativa de influenciar um político, tá? Então o que acontece? Em princípio, né, o lobbying ele pode corrigir essas ineficiências do eleitor mediano, porque olha, tem gente que se beneficia o suficiente, que está disposta a contribuir com o político para que ele haja de acordo, né? Então lá, no caso lá da ponte, né, tem aqueles 4 caras que tinham um super benefício enorme, né? Como eles realmente querem construir a ponte, eles acabam pagando para os políticos, e os políticos podem, né, uma possibilidade é eles transferirem esse dinheiro para os caras que têm benefício negativo, né, de maneira que eles também passam a querer a ponte. Isso é uma possibilidade. A outra, e bem mais provável, é que o político, bom, receba uma transferência de dinheiro, vamos dizer, né, dessa galera que quer a ponte, e diga, não, faz o seguinte, eu vou aprovar a ponte, mas daí tu deixa aquele pessoal que tem benefício negativo, aquele daí tu nem comenta nada, deixa que eu aprovo aqui na legislação e fica por isso mesmo, tá? Só que o que acontece, né? Pode acontecer, nesse caso, né, como o político recebeu dinheiro para aprovar a ponte e aí isso levou ao meu equilíbrio lá eficiente, né, como eu tinha visto no exemplo anterior, eu posso ter que o lobby acabe resultando num equilíbrio que não seja eficiente, né? E aí, olha aí, para ficar mais claro num exemplo aqui, né? Vamos supor, olha só, 5 pessoas possuem benefício líquido de 100, né, na construção de uma ponte, enquanto outras 100 pessoas possuem benefício líquido de menos 6. Tá? Então, eleitor mediano, 100 pessoas com benefício líquido negativo, não tem ponte. Tá? Se eu considerar em termos de socialmente ótimo, 5 pessoas têm benefício de 100, ou seja, benefício social aí de 500, de ter a ponte. Agora, o benefício das outras 100 pessoas é menos 600, ou seja, no total social é menos 100, né? Porque é os 500 dos caras que têm benefício positivo e 600 dos caras que têm benefício negativo, tá? Quer dizer, o ótimo é não ter a ponte nesse caso aqui, né? Então, tanto para o eleitor mediano quanto no socialmente ótimo. Só que é o seguinte, essas 5 pessoas aqui, que têm benefício alto, né? Elas podem se reunir e fazer lobby para o político e fazer com que o político aprove a construção da ponte.
tá bem? E aí, seja lá, não precisa ser dinheiro, né? Pode ser através da promoção de votos, contribuições à campanha, né? Passar aqui com os jingles e tal, distribuição de panfleto, né? E o projeto ser aprovado, né? É claro, né? Se as outras 100 pessoas não estiverem informadas. Por quê? Porque senão elas podem também se reunir e dizer, não, eles, tipo, quanto é que eles pagaram? Eles pagaram tanto para ter ponte? Ah, então eu cubro a oferta. Tá? Poderia acontecer. Só que é o seguinte, pessoal, essas 100 pessoas, é muito difícil delas se reunirem para justamente cobrir essa oferta dessas 5 pessoas aí, tá? A gente vai ver isso um pouco mais calma, mais para o final da aula, já estamos no final, mas mais ainda para o final, porque é o seguinte, quando a gente trata de um grupo grande, né, e com um prejuízo, cuida aqui que o prejuízo deles é só 6 de ter a ponte, né, individual, né, é só 6. É difícil desse monte de gente se mobilizar. Por quê? Porque um vai pensar no efeito carona, né? Não, deixa que o outro se reclame por mim lá, é um benefício, é um prejuízo só de 6 pila, não vale 6 pila para ir até Brasília, lá bater nos caras, bater na porta dos caras e reclamar, tá bem? Grupos menores tendem a ser muito mais coesos e mais eficientes em conseguir, né, as coisas para si, né, tanto na questão de lobby quanto favorecimentos políticos, vamos botar nesses termos. Tá bem? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no finalzinho, tá? Bom, uma outra questão interessante é o log rolling, né? O que é o log rolling? É o toma lá da cá. Então, olha lá, esse log rolling, ele nada mais é do que a troca de votos entre legisladores para aprovação de diferentes leis. Toma lá da cá o seguinte, olha, Andrew, eu voto no meu, eu voto no teu, tu vota no meu. E assim a gente resolve aquele paradoxo de Condorcet, deixa de existir porque a gente se combinou aqui, formamos uma coalizão, tá? Formamos uma coalizão, então estamos combinados, tá bem? Não, nem deve ter quase isso, nem deve ter. Tá? Muito difícil acontecer isso no Brasil, mas em todo caso. Bom, existem dois tipos, né? O explícito, né? Que é uma situação que é clara e bem definida, e o implícito, que já é antes de entrar no Congresso, os caras já se combinaram tudo, tá? Mas que não tem. Bom, exemplo, né? O que acontece aqui, ó? Eu tenho, né, votação por maioria simples, eu tenho 3 legisladores, né? 3 políticos para votar, e eu tenho os projetos A e B. Para o legislador 1, ele e a galera que ele representa ganham de utilidade 5 se o projeto A for aprovado, mas perdem utilidade em 1 caso o projeto B seja aprovado. O 2, né, ele perde 1 se o A for aprovado, mas ganha 5 se o B. E o terceiro cara, né, e a galerinha que ele representa, perdem tanto se o A quanto o B for aprovado. O que acontece? Abriu para votação por maioria. O 1 vota no A, o 2 vota no B e o 3 vota nenhum. E aí nenhum projeto teve maioria simples, tá bem? Maioria simples aqui no caso é 2, tá? Ninguém levou o projeto, tá? Só que aí o que acontece? O 1 e o 2 podem sentar lá num cafezinho e dizer, cara, o negócio é o seguinte, meu, eu voto no teu, tu vota no meu, tá? E aí, bom, como tem 2 votos para o projeto A e 2 votos para o projeto B, eles têm a maioria simples, tá bem? Então, vamos lá. O que acontece? Como isso aqui é utilidade, né? O que acontece se o projeto A for aprovado? Eu tenho um ganho de 5 do carinha 1, mais a perda de 1 e 1 para o carinha 2 e 3, né? Ou seja, um benefício social aqui de mais 3. Tá bem? Tanto para o projeto A como para o projeto B. Então, o que aconteceu aqui? A aprovação do projeto A e do projeto B levou a um benefício social positivo, né? Porque em termos sociais eu ganhei mais 3 em ambos os casos. Tá bem? Poderia não ser o caso. Poderia. Por exemplo, aqui se eu trocar, em vez de menos 1 ser menos 3 em cada um desses negócios, olha lá, eu ganhei 5, mas se fosse menos 3 nos dois aqui, ó, eu perdi menos 1, tanto no projeto A como no projeto B. Tá bem? Então, quer dizer, o log rolling, ele pode induzir, assim como o lobby, né? Pode induzir a uma alocação eficiente, né? Como não, pode ser usado para o mal.
né? Pode ser usado mal. Tá. Bom, aí o que acontece, né? Lá no exemplo que eu estava falando, né? O indivíduo 1 e o 2 formaram uma coalizão, né? Para justamente aprovar, por maioria simples, tanto o projeto A quanto o projeto B. Agora, nada impede que o legislador 3, né, entre em contato, por exemplo, aqui com o carinha 2, para dizer o seguinte: olha, 2, eu eu combino contigo o seguinte, ó, vamos não aprovar o projeto A, tá bem? E eu me comprometo contigo, eu carinha 3, a aprovar o projeto B. Porque olha só, aprovando só o B, o carinha 3 vai perder só 1, né? E o carinha 2 vai ganhar 5 e vai perder 1. Aliás, desculpa, ele vai ganhar só o 5, ele não vai ter essa perda aqui. Tá bem? Então, o projeto A não sendo a cabo, o 2 e o 3 deixam de perder, o 3 vai perder só 1 aqui. Então ele forma essa coalizão. Tá bem? E aí, olha lá, eu tenho uma nova coalizão entre 2 e 3, onde eu só aprovo o projeto B. Tá bem? Aí o A pode procurar o 3, né? E dizer o seguinte: olha, cara, quer saber? Retaliação, né? Não vamos aprovar nenhum projeto. Já que o projeto B seria aprovado, não vamos aprovar nenhum deles. E aí o 3, opa, aí eu deixo de perder esse 1, então para mim é ótimo. Tá? E aí eu caí no paradoxo de Condorcet de novo. Tá? Ou seja, o log rolling nem sempre ele consegue resolver, quando eu ponho dinâmica no negócio, né, ele nem sempre resolve o paradoxo de Condorcet. Tá? Mas o interessante aqui de notar é justamente o caso aqui anterior, né, onde ele podia resultar tanto numa melhora de eficiência como numa pior. Tá? Bom, aí é o seguinte, né, essa dinâmica, como eu já tinha até salientado na questão do lobby, né, ela mostra o quê? Que existe uma certa instabilidade nessa formação de coalizões. Tá bem? Ou seja, né, essa instabilidade ela é gerada através dos custos de transação, né, que eu tenho negociação entre os legisladores, né, e também lá as retaliações, a reciprocidade. Tá bem? Aí o que acontece? Esse pesquisador famosíssimo aqui, Nobel, né, o Walson, ele estuda esses problemas de ação coletiva, né? E ele chega às seguintes conclusões, né, sobre as possibilidades, né, o que aumenta a possibilidade de sucesso dos grupos políticos de interesse. Né? Então, vamos lá. É mais provável que se tenha sucesso quando um número é pequeno de pessoas e tem um efeito bastante grande, ou seja, eu não tenho só, sei lá, no caso lá no anterior, né, eram só 5 indivíduos e eles tinham um benefício de 100. Então, eles têm um incentivo muito alto para justamente se reunirem e promoverem um lobby. Né? Por que tem que ser um grupo pequeno? Porque evita o carona. Né? E por que tem que ser um efeito grande, tanto de benefício quanto de perda? Porque aí eu tenho um grande incentivo a justamente permanecer junto e fazer pressão. Tá bem? Bom, também o sucesso é mais provável quando os indivíduos são muito afetados, né, pela ação, ou seja, tem um bom benefício ou um belo prejuízo que pode acontecer. E é claro, se os benefícios individuais são maiores que os custos, a atividade passa a ter caráter privado. Então, quer dizer, quanto maior o benefício, mais incentivo eu vou ter justamente a fazer mais pressão, né? A me unir com a minha galerinha e fazer mais pressão. Né? E também é menos provável se a decisão coletiva afetar um grande número de pessoas, coisa do lobby lá, né? Por quê? Porque tem a probabilidade de perda de carona e também se representar aí uma perda pequena para cada membro do grupo, o cara, simplesmente um incentivo a se reunir, enfim, a fazer pressão é muito baixo. Tá bem? Resumo, então, menor grupo, quanto maior o benefício potencial ou a perda potencial, mais incentivo eu tenho para fazer pressão. Tá? Bom, segundo o Olson, né, existem só 2 formas de obter a participação de integrantes de grupos grandes, né, para grandes grupos. Como fazer grandes grupos
enfim, terem união e lutarem por direitos políticos, aí, por benfeitorias. Primeiro é a coerção, né? Coerção exige, por exemplo, que os caras façam a contribuição compulsória sindical, né? O que acontece? A CLT, aqui o artigo 578 da CLT, que é a contribuição obrigatória, né? Agora até caiu isso aqui, né? Corporifica um elemento de coerção que garante a permanência desses grupos de interesse. Então, quer dizer, é obrigatório. Então, não tem escapatória, não tem como ser free rider, né? Ser carona, e também não importa a questão de incentivo aqui, é obrigatório. Tá? E uma outra questão são os incentivos individuais, né? Então, individualizar benefícios, tá? Então vai ter lá para quem, por exemplo, os afiliados de um sindicato, só eles vão ter seguro de saúde, capacitação e livre acesso a instalações recreativas, né? Ou seja, tu induzir que individualmente cada pessoa tenha um benefício maior, né, do que só a questão de ser sindicalizado lá, de lutar só pelo salário, tá bem? Então tem um benefício ainda maior, tá? Então, bom, a lógica da ação coletiva explica a formação e permanência dos grupos de pressão, né, os lobistas aí, e a adoção de políticas voltadas, por exemplo, ao setor produtivo da economia em detrimento dos consumidores. Então, pessoal, aqui é só para dar esse final aqui é só para dar um resumo, que isso aqui, na verdade, daria para dar um curso sobre grupo de interesse e ação coletiva, né? Mas é só para dar uma ideia de que, olha, onde que os grupos de interesses tendem a ter maior sucesso, né? Quando são grupos pequenos, por exemplo, o caso do setor produtivo, a indústria, os produtores agrícolas, né? Eles tendem a ter um bom benefício lá, por exemplo, tarifas aduaneiras, né? Fazer restrição de importações, por exemplo, competição de fora. Então eles vão ter muito mais sucesso nisso, porque eles têm um bom benefício, é um grupo relativamente pequeno, se comparado a quem tem o prejuízo, que é toda a população, né? Que paga os impostos. São um grupo relativamente pequeno e que tem muito benefício ou prejuízo sendo negociado. Enquanto que a população como todos, os consumidores, né? Cara, é um monte de gente com prejuízo pequeno, porque se tu for ver quanto tu paga de tarifa aduaneira, né? Quanto do preço daquele produto é tarifa aduaneira, é um preço baixinho, então não vale a pena reclamar, tá bem? Então, isso aqui seria todo um curso, na verdade, mas é só para dar uma ideia para vocês. Tá tranquilo então, pessoal? Na próxima aula a gente volta para falar que aqui a gente já começou a pegar um cheirinho, né, de falhas de governo, né, do questão do lobby, questão do log rolling, né, a gente já começou a explorar questões sobre a produção do governo, onde é que isso pode nos levar. Então na aula que vem a gente complementa essa ideia. Tá tranquilo, pessoal? Um abraço a todos, até a semana que vem e vamos resolver essa lista de exercícios. Valeu, até mais.